Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, a gente vai dar uma lida num pedido de desculpas, talvez, da Ubisoft sobre o caso do Yasuke, o samurai negro. Esse gerou muita polêmica em algum tempo atrás, inclusive eu fiz alguns vídeos para falar sobre o Yasuke aqui, e eu notei que ainda estão fazendo vários vídeos sobre o Yasuke, então tem gente farmando bastante em cima dessa treta aí, hein? E a Ubisoft fez uma mensagem direcionada aos fãs japoneses. A gente vai dar uma lida aqui e vai comentar um pouco disso daqui. Mas antes, eu só queria pedir para você deixar aquele gostei, deixar aí para apoiar esse conteúdo e ajudar a gente, não esqueça de se inscrever no canal. E eu ainda mantenho a minha opinião de que a Ubisoft está surfando nas tretas. Eu acho que a Ubisoft, ela tá criando essas polêmicas para esconder o fato do jogo estar sendo vendido por mais de R$500 na versão lá básica dele. Não, a básica vai ser por 350, mas aí vai ter uma outra versão básica que vai ser 500 conto. E se eu não me engano tem uma versão de R$650, não tem o S700. Não lembro exatamente qual era o valor, mas meu Deus do céu, olha isso, cara. A gente tá falando de um jogo de videogame que tá sendo vendido por um preço absurdo. E as pessoas não estão reclamando do preço, estão reclamando do personagem negro ali, hein? Que coisa, né? Bom, de qualquer maneira eu acredito que a Ubisoft, ela tá criando essas polêmicas, ela sabe que isso dá treta, ela sabe que isso gera essas discussões de pauta woke e coisa do tipo, e eles estão abusando disso pra meio que jogar uma cortina de fumaça ali em cima do que seriam os problemas do jogo, como microtransação e até mesmo o jogo não ser tão bom. Inclusive, falando pra vocês, esse é um jogo que eu nem pretendo jogar, sabe? Porque o Assassin's Creed Vikings foi ruim, o Assassin's Creed do Odyssey foi legal, mas é um jogo muito cansativo, o Odyssey, sabe? E assim, o último bom Assassin's Creed que eu joguei de fato foi que foi no Egito, sabe? Depois de Assassin's Creed pra mim morreu, sério. Então a gente tem aqui um textão que eles colocaram aqui. Aí eles colocaram uma mensagem da equipe de Assassin's Creed para a nossa comunidade japonesa. E eu vou pegar a versão brasileira, né, traduzida pelo Game Vício. E vamos dar uma vista aqui no que eles falam. Esforços de autenticidade, aqui no caso eles estão falando, né, só dando um contexto para vocês. Basicamente eles agradecem, né, pela comunidade japonesa estar junto deles há tanto tempo, pela comunidade japonesa se preocupar com o jogo e pela comunidade japonesa apoiar a franquia por 20 anos. 20 anos de Assassin's Creed, já é tempo, hein, clã? Meu Deus do céu, Assassin's Creed tá velho pra caramba. Então eles agradecem por a comunidade japonesa ter apoiado o jogo e querem clarificar algumas coisas e posicionamentos que eles têm em relação a esse jogo que eles acreditam que não ficaram tão claros. Então vamos lá. Sobre esforços de autenticidade geral. Empregamos um esforço significativo para garantir uma representação imersiva e respeitosa do Japão feudal. No entanto, a nossa intenção nunca foi apresentar nenhum de nossos jogos Assassin's Creed, incluindo Assassin's Creed Shadows, como representações factuais da história ou de personagens históricos. Em vez disso, nosso objetivo é despertar a curiosidade e encorajar os jogadores a explorar e aprender mais sobre cenários históricos que nos inspiram. E isso é verdade, isso é uma coisa que a gente discutiu aqui, inclusive nos vídeos que eu fiz. Cara, mano, quem trata Assassin's Creed como realidade tá viajando muito na maionese. Recomendo que você veja o vídeo do Peter, do Enerd, ou até mesmo o vídeo do Thiago Braga. Esses jogos, eles não têm nada de realidade. O máximo que eles têm de realidade é o ambiente que eles criam ali, ou os personagens que aparecem. Porque de resto, mano, tipo, o Papa não foi final boss em algum lugar aí, usando a maçã do Éden, lutando contra a Irmandade dos Assassinos e umas paradas assim, entendeu? Não teve isso, não existiu Ezio da Firenze, não existiu nada disso daí, nada, não aconteceu essas coisas aí, é tudo fake, é tudo brincadeira que o jogo cria com lacunas da história, entendeu? Então ele pega e se inspira, tipo o Código da Vinci, basicamente. Eu acho que o Código da Vinci descreveria muito bem o que é Assassin's Creed. Então Assassin's Creed nunca foi um jogo realista nesse sentido, e eu acho que quem joga Assassin's Creed sabe. Quem não joga realmente não deve saber nem um pouco sobre como funcionam as coisas, né? Então vamos lá. Assassin's Creed Shadows foi, antes de tudo, projetado para ser um jogo que conta uma ficção histórica envolvente ambientada no Japão feudal. A nossa equipe colaborou extensivamente com consultores externos, historiadores, pesquisadores e equipes internas da Ubisoft Japão para orientar nossas escolhas criativas. Será que os historiadores do Castanhar ajudaram aí? Sei! Apesar desses esforços contínuos, reconhecemos que alguns elementos em nossos materiais promocionais causaram preocupação dentro da comunidade japonesa. Por isso pedimos sinceras desculpas. Todas as imagens do jogo apresentadas
representadas até agora estão em desenvolvimento e o jogo continuará evoluindo até o lançamento. Inclusive, isso aqui, ele não tá falando sobre o personagem negro que aparece na capa não, tá? Porque muita gente vai falar, está pedindo desculpas porque o Yasuke apareceu. Eu já cansei de falar sobre isso, o japonês não se preocupa muito com isso, mas teve muita discussão por causa do personagem ali, que é a menina japonesa soltando estrela ninja, coisa do tipo, que não existia essa parada aí não, isso aí os caras inventaram mesmo. E isso gerou uma discussão muito grande lá, eu vi muitas threads de pessoas reclamando desse tipo de coisa especificamente, e como eu disse, o vídeo do Thiago Braca, ele aponta muito bem esse ponto especificamente, entendeu? Então eles inventaram algumas coisas ali baseado nessa mídia que foi criada nos Estados Unidos do que seria o Japão, de que seria um ninja, uma representação do ninja. Então essas críticas são bem pontuais em relação a como está sendo representada as armas, como estão sendo representadas as formas de atuações do ninjas e outras coisas mais, entendeu? Que aqui está sendo romantizada de certa forma, ou transpareceu como se tivesse sido romantizada, algo que talvez não fosse tão realista assim. Embora aqui também tenha a questão de que o anime, né, brinca muito com isso, e as pessoas não reclamam tanto do anime brincando com isso. Naruto, né, por exemplo. Enfim, com base nas críticas construtivas que recebemos, continuaremos os nossos esforços até colocarmos esse jogo em suas mãos. E além, também queremos esclarecer que, embora tenhamos consultado muitas pessoas durante o processo de desenvolvimento, elas de forma alguma são responsáveis pelas decisões tomadas pela equipe criativa no interesse de jogabilidade e do entretenimento. Consequentemente, pedimos respeitosamente que qualquer crítica não seja direcionada aos nossos colaboradores, tanto internos quanto externos. Aí eu não sei o que eles estão querendo dizer, porque eu vi que estão limando aí um historiador que escreveu um livro sobre o Yasuke, né? E assim, eu não sei qual é a discussão que está acontecendo sobre isso, então eu peço perdão por estar comentando um bagulho sem ver. Mas eu vi algumas pessoas falando, mas esse cara inventou o Yasuke e coisas do tipo. Gente, ele sim escreveu um livro sobre o Yasuke, e esse livro é bem recente, se você for parar pra pensar. E ele pode até ter criado, entre aspas, esse mito do Yasuke, ou popularizado. Mas o Yasuke, ele é conhecido por ter sido escrito um livro há milhares de anos atrás, há mais de 400 anos atrás, que foi escrito por um dos colaboradores diretos do Nobunaga, entendeu? Então esse livro foi que trouxe esses contos do Yasuke. E por que a gente não tem tanta informação sobre Yasuke? Porque a maior parte das informações que a gente tem é uma pintura e esse livro aí, entendeu? Agora, se o cara tá sendo criticado em massa e falar que inventaram Yasuke e coisas do tipo, eu acho que ele pode ter criado, eu não sei, eu não vi a discussão, nem vou comentar por cima, mas só comentando pra vocês terem uma ideia, né, de que tipo, o Yasuke ele não foi inventado há 20 anos atrás, o Yasuke já existia há muito tempo, tá? Os caras já falavam dele há muito tempo, e inclusive tem uma postagem de um... Eu acho que eu vou aproveitar e vou falar sobre isso, né? Eu vou falar sobre uma postagem de um historiador japonês falando sobre o Yasuke, tá? Aí a gente vai comentar isso depois que depois que a gente terminar de ler aqui essa mensagem da Ubisoft. Com base nas críticas, beleza, né? Então não é pra xingar o cara lá, né? Isso é o Red, não, tô acostumado a xingar Red. É a própria Ubisoft que reclamou, que fez essas coisas, então não vale a pena você xingar a pessoa. Eu também acho, é uma corporação bilionária, você vai ficar xingando uma pessoa específica? Liberdade criativa e inspirações históricas. Embora nos esforcemos pela autenticidade em tudo que fazemos nos jogos Assassin's Creed, são obras de ficção inspiradas em eventos e figuras históricas reais. Desde o seu início, a série tem tomado licenças criativas e incorporado elementos de fantasia para criar experiências envolventes e imersivas. Isso é uma coisa importante aqui, tá? Cara, mano, pô, Assassin's Creed sempre foi assim. Sério, quando eu vejo as pessoas falando que Assassin's Creed devia ser realista, coisa tipo... Aí eu fico meio pá, meu, porque assim, todo Assassin's Creed sempre teve viagem no tempo, umas merda assim, sabe? E assim, sei lá, parece que a galera não assistiu ou jogou, né? Porque tem como assistir o filme também, né? Enfim. A representação do Yasuke em nosso jogo é uma ilustração disso. Sua vida única e misteriosa tornou um candidato ideal para contar uma história de Assassin's Creed com o cenário de Japão feudal como pano de fundo. Por quê? Porque o Yasuke não tem muitas informações sobre ele, então eles vão poder criar essas informações e liberdade histórica para eles inventar isso aí, mas tenha em mente que as informações que a gente tem do Yasuke são bem básicas, né? Embora Yasuke seja retratado como um samurai em Assassin's Creed Shadows, reconhecemos que isso é um assunto de debate e discussão. Incorporamos isso cuidadosamente em nossa narrativa e com nosso outro personagem principal, o Shinobi na japonês, o Shinobi, ou melhor, a Shinobi, né, que é uma mulher, Naoi, que é igualmente importante no jogo. Nossos protagonistas duplos proporcionam aos jogadores diferentes estilos de jogabilidade. Então, assim, se você tá discutindo se o Yasuke é ou não é um samurai, isso vai ser representado dentro do jogo. Então,
O Yasuke está vestindo uma roupa, está usando uma arma, mas talvez não seja um samurai, talvez ele sofra preconceito, sei lá. Então você vai ver isso dentro do game, você vai ver essas discussões dentro do game. São coisas que as pessoas levaram em consideração por ver o trailer, mas você vai ver isso sendo refletido ali dentro do game para você ter uma ideia. Valorizamos muito seu feedback e encorajamos vocês a continuarem compartilhando seus pensamentos respeitosamente. Embora entendamos que é muito difícil atender as expectativas de todos, esperamos sinceramente que quando Assassin's Creed Shadows for lançado em 15 de novembro, os jogadores no Japão e ao redor do mundo apreciem a dedicação e esforço e paixão que colocamos nele. Então tá aí a mensagem que a Ubisoft fez, né? Agora vamos dar uma olhada aqui na mensagem que o professor fez. Vamos ver aqui rapidamente para você só. Descer um pouquinho mais aqui. Nossa, galera, compartilha coisa, hein? Aqui, então vamos lá. Esse cara aqui, carregando aqui, é Hirayama, que no caso é um professor. Ele escreveu um textão. Aqui, vamos ver aqui a bio dele. Ó, um historiador que mora em Yamanashi, professor especialmente nomeado na Universidade de Ciências da Saúde, pertence a Ponikeno. Ele descreveu muitos livros, incluindo a estrutura básica dos domínios de Sengoku do Daimyo, Guerra Tenshi Omigo e a queda do clã Takeda e Sengoku Shinobi. No caso, essas partes aqui são todas relacionadas a esse período de história que o Yasuke existiu, tá? Então, basicamente, é um cara que ele escreveu livros sobre esse tema especificamente, ele gosta muito dessa parte. E só pra gente ter certeza, antes que a gente caia num fake news absurdo, vamos ter certeza que realmente esses livros existem, né? Vai que... Bom, aqui tá o portfólio dele, né? Ele seria um professor de faculdade, eu imagino, lá do Japão. Ele tá aí trabalhando há muito tempo, escreveu várias coisas, estudou muitas coisas e ele escreveu esses livros aqui. Então, ele escreveu bastante conteúdo e eu imagino que o ponto principal de trabalho dele seja justamente o Japão feudal, né? Essa época Sengoku, a época que não existia Dragon Ball Z. Então, vamos dar uma olhada aqui na postagem que o Eric Arashi... o Araché, sei lá, eu sempre falo o nome errado da galera. Ele escreveu essa postagem basicamente traduzindo e falando um pouco sobre as postagens que o professor fez no Twitter. Então vamos lá, o historiador japonês Yu Hirayama deu uma opinião sobre se Yasuke era ou não samurai no Japão feudal. Texto abaixo. Aqui já abre aspas, é o próprio professor falando, tá bom? Parece que o assunto é sobre Yasuke, um homem negro que serviu a Oda Nobunaga. Há muito pouco material histórico sobre ele, mas não há dúvida de que ele foi um samurai que serviu a Nobunaga. Na sociedade medieval, no caso estados em guerra, não importa qual fosse o seu status social. Se o mestre te tratasse como samurai, você poderia se tornar um samurai. A razão pela qual posso dizer isso é porque, em fontes históricas, parece que 1. Nobunaga deu a ele um fumochi, 2. Uma mansão e 3. Uma espada longa. O fato dele ter recebido o título de Fumoshi e ter servido como atendente próximo de Nobunaga cumpriu as importantes condições de um contrato entre mestre, entre aspas, né, mestre e servo, e de um contrato de apoio. O que é isso? Porque muita gente fala, não, mas então ele era um servo do Nobunaga. Então samurai é a tradução para português servo, literalmente, tá? Então, servo e samurai é a mesma coisa. Também é importante que, como ele pode empunhar uma espada longa, ele tenha 2 dedos em espada e não seja um genin. Os genin não podem ter dedos em espada. Então quer dizer que, além de ele ser um cara, ele estava em alto nível, né, alto prestígio. Principalmente se for um presente de mansão. Não há margem para dúvidas. Nobunaga provavelmente era... Aliás, no caso, o Yasuke era provavelmente um escravo até Nobunaga assumir o controle do escravo do missionário. Mas devido a 1 e 3, que no caso são os presentes que Nobunaga deu para ele, acima, ele provavelmente se tornou um, entre aspas, samurai por sua própria vontade. Então, no caso, o Yasuke ficou próximo ao Nobunaga e se disponibilizou a lutar pelo Nobunaga, e o Nobunaga respeitou ele e aceitou essa mão dele, né? Então, o Nobunaga contratou ele para ser um... segurança, né, ser um cara que ia estar lá sendo o armário dele, né, protegendo, e aí ele quis lutar pelo Nobunaga. Nobunaga só simplesmente presenteou ele com o título e deu as coisas para ele. Durante o incidente Honoji, ao lado de Akechi, no caso, Akechi não matou Yasuke porque ele era considerado um, entre aspas, animal ou, entre aspas, não japonês. Porque Akechi não reconheceu Yasuke como, entre aspas, um samurai. Ele provavelmente tinha algum tipo de discriminação. Então quer dizer que, mesmo naquela época, tipo, o Nobunaga tratava ele como um samurai, o Nobunaga dava tudo pra ele, e o Akechi não tratava ele como um samurai, não aceitava ele como um samurai, talvez porque ele não era japonês, coisa do tipo, porque ele era diferente
demais, entendeu? Então o Akechi não matou, porque quando o Nobunaga foi pego, né, e iam matar o Nobunaga, coisa do tipo, eles mataram o Nobunaga, executaram, entre aspas, ele, né? Na verdade ele se executou, né, porque no Japão tem muito isso da honra, né, então quando o Nobunaga não tinha mais pra onde ir, aí ele cometeu o seppuku, e aí teve o... Acho que, não sei se foi Mitsuhide, eu não lembro quais eram os nomes, mas eu sei que um dos braços direitos do Nobunaga foi lá e cortou a cabeça do Nobunaga, porque é assim que funciona o ritual. E aí depois esse cara também se matou, e quem cortou a cabeça dele foi o próprio Yasuke. Então o Yasuke, além de se tá ali perto e ter lutado junto com o Nobunaga, recebeu um prestígio muito grande de pegar e matar essa pessoa, que é um dos caras mais importantes ali daquela época, e inclusive de passar adiante a informação, a notícia de que o Nobunaga tinha sido morto e coisa do tipo. E ele só escapou, ele só não morreu, porque o cara não considerava ele um ser humano, entendeu? Porque o cara tinha preconceito por ele ser diferente, sabe? Então, naquela época já tinha essa discussão se o Yasuke era ou não era samurai. Então, naquela época era comum os mestres recrutarem pessoas de baixo status para se tornarem samurais. Para começar, Hideyoshi é um bom exemplo. Então, no caso, tem muitas pessoas famosas, né, que acabavam sendo chamadas para a guerra, para se tornarem grandes guerreiros e conseguir grandes prestígios, porque elas iam ser bucha de canhão. E vamos ser sinceros, o samurai era bucha de canhão, claro. O samurai era o guerreiro que ia lá na frente e levar porrada, entendeu? Não é a mesma coisa que o cavaleiro medieval, que geralmente era um cara super rico e prestigiado, né? Ainda sobre o assunto, ele comentou sobre Yasuke não ter sobrenome, algo que quem nega que ele teria sido aponta como argumento. Que? Algo que quem nega que ele teria sido samurai, né, aponta como argumento. Ah, sim, tipo, no caso do Yasuke não tinha nome logo por causa disso. Eu imagino que ele só pegou e traduziu. Ele colocou o botão direito na tradução, porque tá muito estranha essa tradução. Então ele pegou, né, e tá comentando aqui sobre as pessoas falam, mas Yasuke nem tinha sobrenome, por que ele era considerado samurai? Então vamos lá, o próprio professor responde. As pessoas têm me criticado por não ser um samurai porque não tenho sobrenome, nome de família. As pessoas têm, acho que no caso sentido, as pessoas têm criticado ele por ele não ser um samurai porque ele não tem sobrenome de família, né? Ou nome de status de samurai, que inclusive muitas pessoas trouxeram isso, falando que os samurais eles eram uma casta de nobreza e coisa do tipo há muito tempo. Eu não sei se isso procede tanto, eu acho que você está europeizando o Japão, acho que o Japão não funciona dessa mesma maneira não. Certamente, a presença de ausência de sobrenome, no caso nome de família, é uma questão muito importante. Porém, durante o período Sengoku, havia muitas pessoas que tinham o status de samurai mesmo sem sobrenome. Deixe-me apresentar um exemplo mais óbvio. Em agosto do 10º ano de Eiroku, Takeda Shinjin ordenou que os clãs Kai, Shimano e Nishiueno, Fundai, Kujutsu e vassalos do Kokushu submetessem ao Kishimon. Esse é o famoso, entre aspas, Santuário Shima Jima Jab Jab Jab. Entre eles estão a petição co-assinada por Koizumi Kinsegai Shizema e Koizumi Takumi Suki Museada, que eram membros do governo provincial da época de Shinano, e a petição é co-assinada por Koizumi. Além disso, a carta de convite, com uma carta lacrada e sobrescrita, lê-se vassalo de Koizumi. É assinada por 8 vassalos de Koizumi, inclusive Reisuke, juiz de sangue, Sojiro, juiz de sangue, Shiroimon, juiz de sangue, Ia, exame de sangue. Caramba, mano, que parada é essa, mano? Fujimon Jo, exame de sangue, Shushuki, exame de sangue, Tozo, exame de sangue, Hajimon Jo, exame de sangue. E nenhum deles tinha sobrenome ou cal, ou apenas um exame de sangue. Você pode... ou apenas um exame de sangue. Depois tem que dar uma vista, mas deve ser algum jurado de sangue, alguma coisa assim, né? Deve ser alguma coisa do tipo, sei lá, não manjo nada dessa parada aí. Mas enfim, então basicamente assim, o que ele tá falando nessa última parte é que naquela época os caras foram assinar um documento e nesse documento os caras não tinham sobrenome. E eles tinham que botar alguma coisa lá, e eles botaram, eu sou o servo de fulano de tal, entendeu? Então eu sou o Dark servo do fulano ali, servo do youtuber, entendeu? Então eu boto lá, Dark do YouTube, uma parada assim, entendeu? Então essa foi a assinatura que eles tinham, e eles tinham esse prestígio de samurai, mas eu acho que é entendível porque é um período de guerra civil, claro. Tipo... é uma guerra civil sangrenta, absurda, o caos acontecendo, o fim do mundo para muitas famílias, não é uma brincadeira que a gente tende a ver, né? Então é entendível que Yasuke talvez nem tivesse nome direito, saca? Mas enfim, então tá aí. O que você acha disso tudo? Você acha que Yasuke foi ou não foi samurai? O que você achou da resposta da Ubisoft? Ela te agradou, não te agradou? Escreve nos comentários. Beijo, esse vídeo depois.